Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 itens que não podem faltar num projeto de proteção contra descargas atmosféricas. Vamos lá! Então a gente tem aqui um projeto de proteção contra descargas atmosféricas. Só para você entender, o correto é a gente falar projeto de PDA e não projeto de SPDA. SPDA é a parte que envolve captação, descida e aterramento. E MPS é a parte que envolve as medidas de proteção contra surtos, tá? Os dois juntos formam um projeto de PDA. Então, num projeto de SPDA, você tem que envolver a parte de medidas de proteção contra surtos e também precisa envolver a parte de captação, descida e aterramento. Ou seja, a proteção da estrutura e a proteção dos equipamentos internos desta estrutura. Aí a gente tem um projeto de PDA. O projeto de SPDA é somente o projeto da estrutura em si, da edificação. Você está protegendo a edificação contra a descarga direta do raio, tá? Então é uma parte de um projeto da PDA. Não é o todo. É muito importante a gente ter essa diferença em mente. Então esse aqui é o projeto da PDA, da proteção contra descargas atmosféricas. Porque nesse projeto eu estou considerando a estrutura, mas estou considerando também a parte de medidas de proteção contra surtos. Esse é um dos itens que a maioria das pessoas esquecem na hora de um projeto de SPDA. Porque na maioria das vezes a gente esquece que aqui dentro desta edificação nós vamos ter equipamentos internos que precisam de uma medida de proteção contra surtos. Então o que é necessário fazer? Não pensar só na parte da captação, não pensar só na parte da descida e do aterramento, mas pensar também aonde estará, muito importante, anotem isso, aonde estará o meu quadro de distribuição. E é nesse quadro de distribuição que eu vou fazer a interligação do meu aterramento até o meu QGBT, esse quadro de distribuição principal da edificação. Porque é nesse QGBT que a gente vai ter o BEP, o barramento de equipotencialização principal. Então, todo projeto de SPDA que você for fazer, você precisa pensar aonde está o meu quadro de distribuição principal. Porque eu vou ligar o meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas na parte de aterramento, eu vou ligar o meu aterramento até esse QGBT. Porque esse aterramento vai ser justamente o aterramento da edificação inteira. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não existe um aterramento do SPDA, o aterramento fotovoltaico, o aterramento elétrico. É um aterramento para todo mundo. É o mesmo aterramento. Para não haver diferença de potencial. Então, vai fazer um projeto de SPDA e essa edificação só tem um aterramento do padrão de medição, engloba esse aterramento como o aterramento da edificação inteira. Faz essa interligação, você vai estar aqui potencializando, você vai estar fazendo com que a sua edificação tenha este aterramento, que é o aterramento melhor que pode ser feito, o aterramento em anel, que é um dos 4 aterramentos que devem ser feitos na NBR 5410, tá? Então, muito importante isso. O primeiro item que muita gente esquece é justamente esse. Pensar somente no SPDA e esquecer do MPS, das medidas de proteção contra surtos. Então, a medida de proteção contra surtos é o quê? Aonde está o meu quadro de distribuição principal e os outros quadros? Porque a partir deles, eu vou definir os dispositivos de proteção contra surtos, os DPS, para minha instalação também. Tá certo? Então, aqui neste caso, eu fui elaborar um projeto de SPDA e nesse projeto de SPDA já tinha um projeto elétrico. Procurei com o dono, falei, onde é que está o projeto elétrico e onde é que será alocado o quadro de distribuição geral desse projeto. E aí ele me mostrou, eu pela análise do projeto elétrico, bloqueei o quadro de distribuição principal e aí puxei uma derivação via solda exotérmica aqui mesmo até esse quadro com condutor de 50 milímetros quadrados, 7 fios. E aqui, deste quadro de distribuição, eu simplesmente fiz a derivação aqui, coloquei a nota de quais DPS devem ser utilizados dentro desse quadro de distribuição geral, do quadro de distribuição principal, tá certo? Então aqui eu faço a especificação desse DPS, existem outros vídeos meus aqui onde eu mostro como que especifica o DPS da edificação de acordo com o nível de proteção do SPDA, nível de proteção desse PDA para você ver direitinho. Então tem aqui vídeos no canal explicando como dimensiona esse DPS. Esse aqui foi um classe 1 mais 2 com corrente de impulso de 12,5 kA, corrente nominal de 10 e máximo de 20, 8/20, e esse aqui é 10,350, né?
com o P de 2,5 e o C de 275. Né? Eu explico cada um desses itens em um vídeo aqui no meu canal também. Então, esse é o primeiro item. Não só pensar na questão do SPDA, mas pensar também na questão do MPS, locando o quadro de distribuição no SPDA. Eu não vejo o projeto de SPDA com quadro de distribuição elétrico. Tem que ter, porque é onde vai estar o BEP. Então é necessário a gente pensar nisso na hora de elaborar o nosso projeto de SPDA. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, muito importante, é a gente aproveitar a estrutura para fazer um aterramento, para fazer uma descida ou para fazer uma captação. Nesse caso aqui, olha o quanto meu cliente economizou nesse projeto de SPDA, nesse SPDA, nesse PDA, e o tanto que ficou mais fácil. Aqui embaixo desse telhado aqui, então a gente tem que ter o projeto, né, para fazer o sistema de captação, a gente tem o projeto da cobertura, né? Então a gente tem aqui o projeto da cobertura. Nesse projeto da cobertura aqui, com telha zipada, né, abaixo da cobertura, a gente tem toda uma estrutura metálica. Então deixa eu tentar achar aqui para vocês um galpão com telha zipada para você entender como que a gente pode aproveitar isso. Então olha aqui, como que você pode ver, a gente tem um galpão com telha zipada e embaixo aqui a gente tem toda uma estrutura metálica. Isso aqui nada mais é do que uma malha de captação. E é uma malha de captação perfeita, toda entrelaçada, que divide a corrente e divide bastante a corrente. Então, a gente consegue aproveitar, fazer uma captação aqui nessas telhas, vem com o meu mini captor, e embaixo aqui a gente vai fixando esse mini captor nas minhas treliças. E aí eu tenho um sistema todo dividido. E é inevitável isso porque a gente tem os nossos pilares metálicos. E você querendo ou não, ele vai servir como descida. Ele vai fixar e vai derivar aquele raio até esses pilares. Então é impossível isso não acontecer, tá? Então olha só, em um galpão a gente consegue ver aqui, ó. Aqui tá melhor. Toda a estrutura metálica, né? Os pilares metálicos. Então a gente usa isso aqui e gasta muito menos cabo e gasta muito menos chapa de alumínio, tá? E foi exatamente o que eu fiz. Então esse detalhe aqui que nós temos é muito importante, porque a gente tem a telha aqui, a gente tem um fixador universal para o mini captor e embaixo a gente vem com uma haste de fixação da telha existente. E aqui é a nossa treliça metálica. Então a gente fixa aqui a treliça metálica e trabalha com os mini captores dessa forma. E não preciso de uma malha aqui. Por que eu não preciso dessa malha? Porque a minha malha vai estar sendo exatamente isso aqui, ó. Vai estar sendo exatamente a minha treliça. Vai ser a minha malha de captação. O que eu estou complementando com o mini captor justamente para a gente ter essa proteção aqui, ó. Quando eu coloco o mini captor aqui, ó. Eu tenho a proteção direta para a telha, que eu crio um ângulo de proteção. E embaixo a minha malha. Então meu raio, o captor, existe um raio no captor, da probabilidade disso. Desce esse raio aqui, ele vai cair aonde? Lá na minha treliça e as correntes vão se espalhar para os pilares, que são metálicos. Então dessa forma fica muito mais fácil fazer o nosso SPDA. Foi exatamente o que eu fiz. Aqui são os nossos captores, né, fixados a uma distância específica, né? Geralmente eu trabalho com 5 metros. Coloquei todos eles são fixados embaixo, nas telhas, né? Nas treliças, que conforme o detalhe 1 aqui. Fixação do mini captor de inserção com a treliça metálica, né? E aí a gente tem uma economia muito grande. E vamos ter economia também nas descidas. Por quê? Como os pilares são metálicos, todo pilar eu vou criar uma descida nova. Então a minha corrente vai ser bem espalhada, né? Então eu não gasto com chapa de alumínio descendo nem com cabo descendo também. Já fixo diretamente no pilar. Fixo lá em cima e fixo no pilar. Acabou. A gente tem descidas naturais. Então aqui eu trabalhei com a captação não natural, trabalhando com um mini captor, mas embaixo a gente tem uma captação mista, né? Natural com não natural. Embaixo a gente tem as treliças todas aqui embaixo e a gente tem os pilares metálicos onde as correntes vão descer. Fixo embaixo desses pilares metálicos a minha malha de aterramento. Então essa é a segunda coisa. A primeira coisa é pensar na questão do MPS, verificar onde está o quadro de distribuição, né, para fazer essa derivação do aterramento para este quadro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, economizar nesse SPDA o máximo que você conseguir, trabalhando com descida natural,
trabalhando com captação natural. Olha o tanto que a gente economizou. E a terceira coisa que envolve o projeto também é que o seu projeto ele precisa ter detalhe. Não adianta eu simplesmente mostrar isso aqui sem ter um detalhe. Porque se ele olhasse só o que tivesse aqui, ele ia falar, mas estamos colocando um mini captor, mas não estamos fechando a malha? O detalhe é justamente para isso. Ele entende que agora que a gente tem um mini captor, exatamente onde a gente vai ter um local para uma treliça e a gente vai poder fixar isso aqui. E criar a minha malha de captação logo abaixo deste galpão, né? Fica muito melhor, muito mais fácil. E aqui, por exemplo, a hora que eu fixo esse detalhe, a fixação aqui do pilar, mostro o detalhe 2. Onde eu mostro o detalhe 2, a gente sabe que tem aqui um cabo de cobre nu que desce para cá, né? E daqui segue para a malha de aterramento. Então, o seu projeto tem que ser pensado na questão do MPS, na locação do quadro de distribuição, tem que ser pensado onde que eu posso aproveitar descidas naturais, onde que eu posso aproveitar a captação natural, né, para economizar mais para o meu cliente. E muito importante, o meu projeto de SPDA ele precisa ter detalhes. Essas são as 3 coisas que fazem o seu projeto de SPDA ser um projeto profissional. Gostou desse vídeo? Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa também de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora para você receber notificações de vídeos novos, quando a gente colocar aqui vídeos novos para vocês. E comenta aqui embaixo qual vídeo você quer ver, qual vídeo aula você quer ver aqui para a gente poder gravar novas aulas para vocês. Não deixa de deixar também, não deixa de colocar aqui também o seu feedback, tá? Então compartilha, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo naquele grupo de amigos, naqueles grupos de engenharia, né? E também não esquece de deixar seu like, que ajuda a gente bastante por aqui, tá certo? Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.